A era de ouro de Hollywood não era apenas sobre brilho e glamour. Era um playground onde os ricos e famosos davam algumas das festas mais selvagens e impressionantes que o mundo já viu. Atrás das câmeras, reuniões privadas se transformavam em eventos lendários que fariam as celebridades de hoje corar. O que realmente acontecia por trás dessas cordas de veludo? Prepare-se para mergulhar em 20 orgias clássicas de Hollywood que chocaram o mundo, revelando um lado secreto de Tinseltown que você nunca soube que existia. As sessões de elenco selvagens de Charlie Chaplin e Fatty Arbuckle. Você acha que chamadas de elenco são apenas negócios formais? Não se Charlie Chaplin e Roscoe Fatty Arbuckle tivessem algo a dizer sobre isso. Esses dois gigantes do cinema mudo eram infames por transformar audições em festas lendárias após o expediente que borravam todas as linhas. Imagine atrizes esperançosas aparecendo para atuar e acabando em uma reunião decadente onde o verdadeiro teste era muito menos sobre talento de atuação e muito mais sobre, bem, entrar no jogo. Chaplin, conhecido por seu icônico personagem vagabundo, supostamente usava técnicas incomuns para testar mulheres, jogando tortas de creme e fazendo gestos bizarros que logo evoluíram para travessuras mais ousadas. A reputação de Arbuckle por indulgência e humor apenas alimentava essas sessões, criando uma atmosfera selvagem onde o lado obscuro de Hollywood vinha à tona. Esses encontros não eram apenas para diversão, eram portas de entrada para poder e fama, mas tinham um preço. O mito do sofá do elenco encontrou algumas de suas formas mais primitivas bem aqui, entrelaçadas com risadas, bebidas e segredos sussurrados. As festas misturavam trabalho e prazer de tal forma que muitas carreiras começavam e às vezes terminavam nesses quartos sombrios. As sessões de elenco de Chaplin e Arbuckle estabeleceram um modelo distorcido para o excesso de Hollywood que ecoaria por décadas. As festas lendárias de Errol Flynn. Se Hollywood tivesse um garoto propaganda para a loucura, seria Errol Flynn. A estrela de capa e espada de Robin Hood não era famosa apenas por suas lutas de espadas. Ele travava batalhas noturnas com bebida, mulheres e festas extravagantes que se tornaram lendárias. As casas de Flynn eram notórias por reuniões épicas que ultrapassavam os limites do bom gosto e do decoro de Hollywood. Os convidados das festas de Flynn frequentemente descreviam um turbilhão de risadas, música e caos. O ator tinha uma habilidade incrível de encantar quase todos a participar de suas aventuras loucas, que às vezes se transformavam em celebrações desenfreadas envolvendo dezenas de convidados. Circulavam histórias sobre salas secretas, bebidas sem fim e participantes que nunca saíam da festa sóbrios ou sozinhos. Apesar de seus modos selvagens, Flynn conseguiu manter sua imagem intacta, graças em grande parte à máquina de publicidade astuta da MGM, que até o fez escrever ensaios sobre a moralidade de Hollywood para combater a má imprensa. Mas nos bastidores, as festas de Flynn alimentavam rumores e sussurros sobre o lado mais sombrio e decadente de Tinseltown, um lado que ele abraçava com total imprudência. A lenda de Flynn é um lembrete de que a era dourada de Hollywood não era apenas sobre tapetes vermelhos e estreias. Também era sobre viver rápido, festejar intensamente e fazer manchetes que nenhuma campanha de relações públicas poderia domar completamente. Os círculos privados de influência de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe é o ícone definitivo de Hollywood, mas as histórias sobre sua vida privada sugerem um mundo muito mais complexo e tumultuado do que sua imagem pública indicava. Monroe não era apenas a loira inocente da porta ao lado. Ela fazia parte de um círculo exclusivo que organizava festas privadas onde as regras da tela prateada não se aplicavam. As reuniões de Monroe eram descritas por pessoas de dentro como eventos glamourosos e íntimos onde os maiores nomes de Hollywood se misturavam livremente. A atriz era conhecida por se cercar de pessoas influentes, e esses eventos privados frequentemente se transformavam em celebrações que duravam a noite toda, borrando a linha entre amizade e algo muito mais ousado. Nos bastidores, os relacionamentos pessoais de Monroe faziam manchetes, mas eram nessas festas que o verdadeiro drama se desenrolava. Os participantes lembram de acordos sussurrados, flertes que se transformaram em casos duradouros e uma sensação de liberdade longe de olhares curiosos. Foi aqui, longe dos holofotes, que Monroe abraçou plenamente seu encanto e seu papel como a rainha do charme de Hollywood. Esses círculos privados ajudaram a moldar o mistério de Monroe, misturando poder, charme e um toque de rebeldia. Sua história revela como até as estrelas mais polidas tinham noites selvagens que alimentavam sua fama e os rumores que as seguiam por toda parte. A vida social aventureira de Marlon Brando. Marlon Brando não era apenas um ator lendário. Ele também era um explorador destemido do lado selvagem de Hollywood. Conhecido por suas performances intensas, a vida pessoal de Brando era igualmente intensa, marcada por uma série de festas extravagantes onde limites eram ultrapassados e convenções quebradas. As reuniões sociais de Brando eram infames por sua mistura de convidados excêntricos, música alta e liberdade sem filtros. Sua bissexualidade não era segredo. E suas festas refletiam essa abertura, atraindo uma multidão diversa que prosperava na Aven.
prazer e fuga. Esses eram lugares onde a elite de Hollywood podia tirar suas máscaras e se entregar à diversão sem restrições. Apesar de sua persona séria nas telas, as festas de Brando se tornaram lendárias por sua natureza desinibida. Histórias de performances espontâneas, discussões acaloradas e energia eletrizante pintam o retrato de um homem que vivia tão audaciosamente fora das telas quanto dentro delas. Suas reuniões tornaram-se um imã para aqueles que buscavam emoção além do mundo roteirizado do cinema. O estilo de vida de Brando redefiniu o que significava ser um rebelde em Hollywood. Suas festas eram tanto uma celebração da liberdade quanto um reflexo do homem turbulento e apaixonado por trás das câmeras. As soirées secretas de Joan Crawford. A imagem pública de Joan Crawford era de perfeição polida, mas a portas fechadas, a vida social da estrela tinha um sabor mais imprevisível. Crawford era conhecida por organizar soirées privadas que reuniam uma mistura eclética de convidados, tanto homens quanto mulheres, com uma reputação de ultrapassar limites. Seus encontros eram sussurrados nos círculos de Hollywood, um lugar onde os relacionamentos se confundiam e o inesperado era esperado. O charme e magnetismo de Crawford atraíam as pessoas, e dizia-se que suas soirées envolviam flertes e encontros que iam muito além de uma conversa educada. Apesar de sua fachada dura e glamurosa, as festas de Crawford eram um playground de altos emocionais e caos ocasional. Sua bissexualidade, um segredo aberto entre os íntimos, adicionava camadas a esses eventos privados, que se tornavam escapes da pressão implacável da fama. As soirées secretas de Crawford nos lembram que, sob a superfície reluzente de Hollywood, havia uma rede de momentos privados, selvagens, imprevisíveis e intensamente humanos que moldaram as lendas de que ainda falamos hoje. As festas flamboyantes de Tula Bankhead. Se Hollywood tinha um trunfo, era Tula Bankhead. Famosa por seu humor afiado e personalidade ousada, Tula não hesitava em transformar cada festa em um espetáculo inesquecível. Conhecida por ostentar seu espírito rebelde, ela chocava os convidados ao exibir abertamente seus desejos e não tinha medo de ultrapassar limites, fosse puxando cobertores para revelar surpresas ou compartilhando histórias escandalosas com quem tivesse coragem de ouvir. Suas festas eram uma mistura de risadas, exibições extravagantes e uma celebração destemida da liberdade. As infames ostentações de Tula sobre seus incontáveis amantes apenas alimentavam o fogo, tornando suas reuniões um imã para aqueles que ansiavam por emoção sem filtros. Ela não era apenas uma anfitriã de festas. Ela era a própria festa. Por trás do espalhafato, a natureza rebelde de Tula a tornava um símbolo do lado indomável de Hollywood. Essas festas não eram apenas sobre indulgência. Eram uma declaração, uma recusa em seguir as regras da sociedade. As noites selvagens de Tula Bankhead nos lembram que, às vezes, as maiores estrelas brilham mais intensamente e rapidamente. O Círculo de Londres de Vivien Leigh e Laurence Olivier. Quando Vivien Leigh e Laurence Olivier davam uma festa, você sabia que não seria uma soirée típica. Seu círculo social era o epítome do glamour misturado com um toque de escândalo, organizando eventos luxuosos que reuniam a elite teatral e a alta sociedade. A portas fechadas, esses encontros eram tanto sobre paixão e poder, quanto sobre vinho fino e música. Suas festas eram um playground para flertes e intrigas, onde os limites se confundiam e as alianças mudavam com o humor da noite. A intensa personalidade de Vivien e o charme de Olivier criavam uma atmosfera carregada de tensão e excitação. Os convidados frequentemente sussurravam sobre as reviravoltas imprevisíveis que essas noites tomavam. Esses eventos capturavam a essência do glamour de Hollywood, a moda antiga, com um toque moderno, uma mistura de elegância refinada e emoção indomada. As reuniões de Vivien e Olivier não eram apenas eventos sociais, mas performances teatrais onde todos desempenhavam um papel no drama que se desenrolava muito depois de a cortina cair. As frenesias Flapper, de Barbara Lamar. Barbara Lamar, a criança selvagem do cinema mudo, era a personificação viva dos anos 20. Suas festas eram lendárias por sua energia desenfreada, repletas de jazz, champanhe sem fim e um convite aberto para quebrar todas as regras. A reputação de Lamar como um espírito livre significava que suas reuniões rapidamente se transformavam em celebrações selvagens onde qualquer coisa podia, e frequentemente acontecia. Os convidados descreviam suas soirées como elétricas, com música pulsante e inibições jogadas pela janela. A atriz, conhecida por sua beleza marcante e humores imprevisíveis, liderava o caos, dançando, flertando e rindo até tarde da noite. Suas festas se tornaram um refúgio para aqueles que queriam escapar das rígidas normas sociais da época. Embora sua vida tenha sido tragicamente curta, as festas de Barbara Lamar deixaram uma marca duradoura na história de Hollywood. Prova de que a era do jazz não foi apenas um momento, mas uma declaração selvagem e estrondosa de liberdade que Hollywood abraçou uma noite de cada vez. As extravagâncias de Orchard Manor de Diana Dors. Diana Dors, muitas vezes apelidada de Marilyn inglesa.
Não era apenas uma estrela de cinema, ela era uma rainha da diversão escandalosa. Em sua propriedade, Orchard Manor, em Berkshire, Dors organizava festas que se tornavam o assunto da cidade por sua abertura surpreendente e travessuras selvagens. Esses não eram encontros comuns. Os convidados podiam assistir a cenas íntimas acontecendo ao vivo através de links de vídeo secretos, transformando a mansão em um playground de entretenimento ousado. As festas borravam as linhas entre performance e realidade, risos e luxúria enchendo o ar enquanto os convidados aplaudiam com uma mistura de choque e deleite. A destemida aceitação de escândalos por Diana a tornou uma figura magnética, atraindo uma multidão ansiosa para ver até onde a noite poderia ir. Suas festas no Orchard Manor simbolizam um tipo diferente de fascínio de Hollywood, um que prospera ao ultrapassar limites e abraçar o extravagante. Diana Dors mostrou que, às vezes, ser o centro das atenções significava assumir cada história selvagem sussurrada em seu rastro. After Parties do Ziegfeld Follies. Os Ziegfeld Follies eram o auge do glamour teatral, mas suas after parties eram onde a verdadeira magia e travessura aconteciam. Esses encontros nos bastidores misturavam artistas, produtores e a elite de Hollywood em uma mistura potente de glamour e excesso. Conhecidas por cenários extravagantes e atos deslumbrantes, as Follies estendiam seu espetáculo em festas que duravam a noite toda e frequentemente se transformavam em celebrações desinibidas. A cena após o horário era famosa por seus encontros em grupo, alimentados por champanhe e um desejo compartilhado de escapar dos holofotes. Histórias dessas noites falam sobre diversão sem limites, onde as fronteiras do palco desapareciam e tudo parecia possível. Para muitos artistas, as festas dos Follies eram tanto uma recompensa quanto uma liberação das intensas exigências do show business. Essas noites lendárias nos lembram que por trás de cada apresentação glamurosa havia um mundo ansiando por liberdade. E os Ziegfeld Follies a entregavam com estilo, preparando o palco para a própria reputação selvagem de Hollywood. Frank Sinatra e os lendários encontros do Rat Pack. Frank Sinatra e sua turma do Rat Pack não eram apenas mestres da música e do cinema. Eles também eram reis da cena de festas selvagens. Seus encontros em Las Vegas e Hollywood eram infames por combinar ternos elegantes com indulgências ainda mais afiadas. Esses encontros lendários eram um coquetel de bebidas sem fim, boas músicas e o tipo de companhia que tornava os limites opcionais. Os convidados lembram-se de noites repletas de risadas, apresentações espontâneas e uma energia que mantinha todos cativados até o amanhecer. Não era apenas sobre se divertir. Era sobre criar uma irmandade de rebeldes que viviam a vida em seus próprios termos. O carisma do Rat Pack tornou suas escapadas selvagens lendárias, e suas festas se tornaram um imã para estrelas em busca de escapar da fachada polida de Hollywood. A capacidade de Sinatra de encantar e comandar uma sala significava que suas soirées eram tanto sobre influência quanto sobre indulgência. Por trás do exterior elegante de Old Blue Eyes, essas festas revelavam um mundo de liberdade, camaradagem e a busca desinibida pelo prazer. As festas na mansão Playboy de Jayne Mansfield. Jayne Mansfield era a loira bombástica de Hollywood, com uma reputação por chamar a atenção e aumentar o volume da diversão. Suas festas, especialmente aquelas realizadas na mansão Playboy, eram lendárias, eventos animados onde o glamour encontrava a celebração sem pudor. A personalidade magnética de Mansfield significava que esses encontros nunca eram monótonos, repletos de música, risadas e muita socialização. A Playboy Mansion oferecia um playground onde Jayne e seus convidados podiam deixar de lado as pressões do dia e mergulhar em noites de emoção sem fim. Eram mais do que apenas festas. Eram declarações que mostravam a ousada aceitação de Mansfield dos prazeres da vida e sua recusa em se conformar com as rígidas expectativas de Hollywood. Suas festas ajudaram a moldar a reputação selvagem da era Playboy, misturando celebridade, charme e uma boa dose de rebeldia. O espírito de Mansfield vive em histórias de noites onde qualquer coisa podia acontecer e frequentemente acontecia. Estúdio e festas sociais de Rita Hayworth. Rita Hayworth não era apenas realeza de Hollywood. Ela era uma mestre em misturar a alta sociedade com um toque de inesperado. Suas festas no estúdio e com socialites eram eventos glamourosos, mas por trás das cordas de veludo, a noite às vezes ganhava um tom mais selvagem. O charme de Hayworth atraía uma multidão eclética, de cineastas a aristocratas, todos prontos para se perderem no momento. Os convidados sussurravam sobre salas secretas e cantos privados, onde as regras da sociedade desapareciam. Esses encontros não eram apenas sobre networking. Eram sobre viver plenamente, deixar-se levar e desfrutar do tipo de liberdade que a fama podia tanto conceder quanto exigir. As festas de Hayworth capturavam a dualidade do glamour de Hollywood, a superfície deslumbrante e o espírito indomável por baixo. Elas nos lembram que mesmo as estrelas mais polidas tinham noites em que os holofotes se apagavam e o verdadeiro espetáculo começava. Mixers de Hollywood e música de Ava Gardner. A beleza magnética e a personalidade ardente de Ava Gardner a tornaram naturalmente apta a se misturar com a elite de Hollywood e o mundo da música.
os maiores nomes do mundo. Seus mixers eram famosos por sua energia vibrante e pela mistura de diferentes mundos. Estrelas de cinema se misturando com lendas do jazz e figuras da sociedade. Eram eventos onde o glamour era real, mas a atmosfera de festa estava longe de ser tranquila. A natureza apaixonada de Gardner transbordava para sua vida social, com noites frequentemente carregadas de flertes, risadas e conexões inesperadas. A mistura de personalidades criava uma atmosfera elétrica, onde qualquer coisa podia acontecer e geralmente acontecia. As festas de Gardner eram menos sobre formalidade e mais sobre abraçar o caos e o charme da vida. Essas reuniões ajudaram a definir uma era onde as fronteiras se confundiam e novas ondas culturais chegavam às praias de Hollywood. Ava Gardner não era apenas uma estrela na tela. Ela era uma estrela da noite selvagem e inesquecível. A soirée privada de Clark Gable. A imagem de Clark Gable, como o rei de Hollywood, vinha acompanhada de uma vida privada igualmente grandiosa. Seus eventos exclusivos eram o tipo de ocasião onde os poderosos e socialites vinham para relaxar e talvez ultrapassar alguns limites. A portas fechadas, o charme de Gable fazia sua mágica, criando um espaço onde as regras usuais nem sempre se aplicavam. Suas reuniões eram conhecidas por misturar conversas intensas com risadas fáceis, mas também por uma corrente de tensão e paixão. A reputação de Gable como um conquistador e sua presença magnética significavam que essas festas frequentemente se transformavam em noites de intriga e rumores sussurrados. Embora ele mantivesse grande parte de sua vida privada longe dos holofotes, essas soirées revelavam um lado de Gable que era tanto rei quanto rebelde. Eles nos lembram que as lendas de Hollywood não eram apenas figuras na tela. Eram pessoas complexas, vivendo vidas vívidas, às vezes selvagens, fora das câmeras. As noites selvagens da era do jazz de Louise Brooks. Louise Brooks era a flapper definitiva, o espírito selvagem e livre que dançava pela era do jazz com um sorriso destemido e uma atitude despreocupada. Suas festas eram lendárias por sua mistura de música jazz, champanhe sem fim e uma abordagem sem limites para a diversão. Brooks não apenas viveu a era, ela a dominou, convidando uma mistura de artistas, atores e boêmios para suas noites selvagens. Os convidados lembram-se de noites em que as normas sociais se dissolviam e todos abraçavam um novo tipo de liberdade. A celebração sem remorso de Brooks pela vida e pelo prazer a tornou um símbolo de rebeldia contra a velha guarda, definindo o tom para uma geração pronta para reescrever as regras. Embora sua carreira cinematográfica tenha sido curta, suas festas deixaram uma impressão duradoura na história de Hollywood. Um lembrete de que, às vezes, quebrar o molde é o papel mais memorável de todos. As cenas sociais inesquecíveis de Elizabeth Taylor. A presença deslumbrante de Elizabeth Taylor na tela era igualada apenas por sua lendária vida privada. Conhecida por seus múltiplos casamentos e paixão intensa, as reuniões sociais de Taylor eram um turbilhão de glamour e imprevisibilidade. Suas festas misturavam o melhor de Hollywood com a alta sociedade, criando uma mistura intoxicante de elegância e emoção. Nos bastidores, as reuniões de Taylor eram lugares onde as emoções estavam à flor da pele e as conexões surgiam instantaneamente. O charme magnético da atriz transformava cada evento em um espetáculo, repleto de risadas, segredos sussurrados e momentos que podiam passar de amigáveis a intensos em segundos. As festas de Taylor refletiam sua personalidade complexa, bela, intensa e impossível de ignorar. Eles nos lembram que, para algumas estrelas, o verdadeiro drama e fascínio aconteciam longe das câmeras, em salas cheias daqueles sortudos o suficiente para serem convidados. As reuniões exclusivas de Hollywood de Cary Grant. A imagem elegante e sofisticada de Cary Grant não era uma atuação. Nos bastidores, suas reuniões privadas eram eventos exclusivos onde a elite de Hollywood se misturava com um toque de mistério. Conhecido por seu estilo impecável e charme, as festas de Grant eram do tipo onde as conversas fluíam tão suavemente quanto as bebidas. Embora discretas, rumores circulavam sobre a natureza desses encontros. Sussurros de ligações secretas e linhas tênues entre amizade e algo mais. A habilidade de Grant em navegar pela cena social de Hollywood com graça tornava suas soirées muito procuradas, atraindo uma multidão ansiosa para vislumbrar o homem por trás da lenda. Esses encontros destacam o poder silencioso do charme e da discrição, provando que, às vezes, o que não é dito é tão cativante quanto o brilho dos holofotes. A vida social secreta de Greta Garbo. Greta Garbo era o mistério supremo de Hollywood, um enigma que mantinha sua vida privada ferozmente protegida. Mas, sob o véu do segredo, alguns insiders insinuavam uma vida social que estava longe de ser tranquila. As raras aparições de Garbo em festas privadas eram ditas como carregadas de uma intensidade magnética, atraindo aqueles que ansiavam por um vislumbre de seu charme elusivo. Embora os detalhes sejam escassos, sussurros de encontros clandestinos e reuniões discretas sugerem que Garbo abraçava um mundo onde privacidade e paixão coexistiam. Seus raros sorrisos e gap
Presença reservada apenas aprofundou o fascínio, tornando-a uma das figuras mais fascinantes de Hollywood. A vida social secreta de Garbo nos lembra que nem todas as histórias de Hollywood são proclamadas aos quatro ventos. Algumas são sussurradas a portas fechadas, adicionando camadas à lenda. As orgias ocultas do sistema de estúdios. Nos dias dourados de Hollywood, os estúdios controlavam tudo, incluindo as festas mais selvagens de que você nunca ouviu falar. Por trás da fachada polida, reuniões exclusivas dos estúdios eram um playground para estrelas e executivos, onde poder, fama e indulgência se misturavam livremente. Esses eventos secretos foram o berço de muitos rumores e escândalos, onde as linhas entre negócios e prazer eram deliberadamente borradas. Documentados em memórias e relatos de insiders, essas orgias eram tanto sobre cimentar alianças quanto sobre liberação. Para muitas estrelas, participar era menos uma questão de escolha e mais de sobrevivência, jogando o jogo que mantinha as carreiras vivas. As orgias ocultas do sistema de estúdios revelam um lado de Hollywood onde o controle era rei, mas o desejo era uma força que nenhum contrato podia conter. Esses encontros secretos pintam um retrato de uma indústria que brilhava na superfície, mas escondia um mundo selvagem e complexo por baixo. Um mundo que ajudou a moldar as lendas de que ainda falamos hoje. Aí está. 20 orgias clássicas de Hollywood que rasgaram o véu do glamour e mostraram um lado de Tinseltown que poucos ousavam admitir. Essas reuniões selvagens nos lembram que por trás de cada sorriso no tapete vermelho havia um mundo de paixões secretas, jogos de poder e noites inesquecíveis. Qual é a sua opinião sobre o passado selvagem de Hollywood? Deixe seus pensamentos abaixo, inscreva-se para mais histórias suculentas e compartilhe este vídeo, porque alguns segredos merecem ser contados.